Darkover Rediscovery. Bom, se você gosta da série Darkover, gosta de ouvir uns sons, umas curiosidades aí, não esqueça de se inscrever no canal e de dar o seu joinha no final do vídeo. Em seguida do Canção do Exílio, a gente tem Shadow Matrix. É a continuação da história da Marguerite, explicando como que ela vai fazer com essa matriz sombria, que era uma coisa que ficou impregnada na mão dela. Ela começa a usar luvas, ela vai ter que usar luvas pro resto da vida dela, porque é um poder que se fundiu a ela e extremamente poderoso. Então, nesse livro, começa com ela em Arelin. Ela foi convencida a ficar em Darkover e ela vai estudar em Arelin. Mas em Arelin, ela morava num flat. Diz que tinha umas casinhas ali embaixo de Arelin. E aí a Margarida foi pra lá. Porque a galera tinha inveja dela. Porque a Margarida, ela era de outro planeta. E ela era uma mulher da universidade. Ela era uma mulher tipo, elegante, culta. E não tinha escolas, tinha altas galeras analfabetas, assim. E aí aqueles meio nobres que foram pra torre ali, tipo, eles se morriam de inveja dela. Primeiro porque ela é alta, fodástica. Segundo que ela era criada na Terra e ela sabia ler, e ela era formada, não sei o quê. E aí rolavam várias intrigas ali. E a Arelene era muito formal também. Ela não gostava da formalidade, as guardiãs eram muito exigentes. Mas ela ficou um tempo numa casinha ali. é, Aí depois, ela não aguenta mais, e nisso Mikhail ele sai para fazer uma missão, e um dia ela tá conversando com o Liu Alton, o Liu já tá lá, adio doente, ele tá meio que resgatando o relacionamento dele com a Margarida. Aí ela, ai pai, eu quero ir pra Nescaia, porque puta que pariu, viu? Alien é muito chato, é muita formalidade, normas, Foucault, é pesado, sim, aí fica essa galera com inveja aqui, eu tô afim de estudar lá com a Estivana, que a Estivana é meio minha prima, gente boa, ela parece a Jill. Aí, é, enquanto isso, o Mikhail, ele tá meio retirado na terra do Diana Ardazes. E aí eu acho que nesse momento a história ela entra, tipo assim, a primeira cena da Matriz Sombria, ela se passa simultaneamente ao Canção do Exílio, porque é meio que seria 4 anos antes. É algum momento que a Margarida tá fazendo alguma coisa na Canção do Exílio, que eu já não lembro mais, e o Mikhail saiu para ir para casa do Diana Ardaz, que na verdade eles fizeram uma coisa que ninguém sabia e é mostrado no início. O que eles fizeram? Eles foram lá conhecer Elrali. Vai dar rolê lá em Elrali. Vamos curtir em Elrali. Aí eles foram pro Castelo Elrali. ah, Eles foram dar rolê no Castelo Elrali. E eles foram escondidos de ninguém. Aí quando eles chegaram lá, eles conheceram a Priscila Elrali. O Derek é outro personagem que eu esqueci de introduzir aqui nessa cronologia. Ele era o representante Elrali da época do Regis Rastur, que queria. Ele tinha uma mente muito fraca, ele queria fazer uma aliança com os Alderan, obrigando a Kalina a casar. Só que a Kalina era uma guardiã que tinha um poder por ela mesma, então ninguém iria obrigá-la a casar, e ela era representante. A, ela era Aylard, ela não era Elrond. Mas ela tinha um irmão que era meio retardado, que era amigo do Derek, que queria forçar um casamento entre eles. E aí, só que era uma coisa meio contra a lei, porque na família Aylard são as mulheres que detêm a herança. E aí, eu sei que no final o Derek morre. Eu acho que ele é assassinado pelo Robert Catelyn, ou tem alguma coisa a ver com a Charra. O Derek morre no final do Exílio de Charra. Aí, ele. Aqui no começo da Matriz Sombria, eles fugiram, Mikhail e Jean Ardaz, e foram dar um rolê lá em Castelo Elrond pra ver de qual era.
Aí eles conhecem a Priscila Elralin, que é irmã desse Derek que morreu, e a molecada da Priscila Elralin. A Priscila Elralin, ela tem 5 filhos. Deixa eu ver se eu lembro. A Valenta e a Miralis, que são mais importantes, elas eram as únicas espertas, assim, são as duas meninas. A Miralis mais velha e a Valenta mais nova. A Valenta tinha uma cara de xeri, uma garota com um olho meio cinza, assim, meio magrela, esguia. E a Miralis já tinha um cabelo preto, era mais reservada. As duas tinham traços de laranja. E aí tinha os 3 meninos, acho que era o Alain, que ele tá numa cadeira de rodas, o Edwin, que é. O Edwin é medroso, né? Ele tem muito medo assim de tudo, ele é uma criança que se assusta com tudo facilmente, tipo, qualquer barulhinho. E o Vincent Elralin, que é o mais velho e que é o escroto, assim, tipo, ele era cruel por natureza. Aí nessa primeira ida que eles veem uma sessão espírita dentro do castelo e eles percebem que o castelo ele tá meio todo tipo com teias de aranha, ele tá mal cuidado, os estábulos estão todos sujos e as crianças elas estão meio magras, elas são meio maltratadas e existia uma Lerones Isaba. É porque tem Isalda e Emelda, lembrei. Tinha uma bruxa que ela parecia ser uma garota, uma pessoa treinada na torre. Ela tinha uma matriz, mas era uma matriz velha, e ela era uma feiticeira, assim, ela foi a renegada da torre, na verdade. E ela estava influenciando a Priscila Elralin a meio que negligenciar os filhos e negligenciar a regência. Então a Priscila tinha convencido o Vincent de que ele ia ser rei. E aí ele tem 12 anos, assim, ele é uma criança louca, cruel e snob. E ele fala, eu sou rei, eu vou ser o rei, então vocês têm que me obedecer, não sei o quê. E ele acha que o Mikhail foi lá para buscar ele, e ele fala, pode me levar. E aí eles presenciam, nesse primeiro momento, né, eles presenciam uma sessão onde baixa o espírito do Derek. E o espírito do Derek, os Elrond, eles são loucos. E aí eles veem o Mikhail e aí ele fica cagando de medo, assim, ele começa a atacar o Mikhail e fala, você é meu inimigo, não sei o quê. Tira eles daqui, Priscila, você tá louca. Eles vão nos enganar, eles vão acabar com nossos planos, não sei o quê. E ela fala de um tal do Guardião. O Guardião vai acabar com tudo também. E aí ela faz o Mikhail prometer que ele nunca iria contar pra ninguém que ele tinha visto aquela sessão. Aí ele acaba prometendo pra se livrar e ele esquece disso. Aí ele volta pra Tendara e 4 anos depois o Regis ele manda o Mikhail aí agora como uma missão oficial. Mikhail vai testar as crianças Elrond e o Mikhail ele é designado regente das crianças Elrond. Porque poderia se que passasse uma geração e uma próxima criança Elrond não fosse louca ou insana ou fraca e talvez pudesse assumir a coroa. Só que até essas crianças crescerem, porque o Derek já tinha morrido, então não tinha alguém capaz de assumir uma coroa. Aí o Mikhail é mandado para ser um regente dessas crianças até que essas crianças pudessem crescer e ele governava nesse meio tempo, porque efetivamente quem governa são os Hastur. Aí, aí ele volta 4 anos depois. Quando ele chega lá, aí nisso eles se mudaram, né? E eles vão para um lugar. E tem um corvo. O corvo é muito massa também. O corvo é um corvo do mar. Eles vão para Dalereelf. E eles moram numa casa que era dos Elrond, só que lá em Dalereelf, que é perto do mar em Darkover, tem um mar em Darkover também. E aí aparece o corvo, que é um amigo. O corvo virou um amigo do Mikhail. Ele começa a segui-lo e tá. E eu achei também. Eu acho essa imagem muito louca, muito legal, assim.
do Mikhail como esse, tipo, um herói rei alienígena, meio loiro, com uma matriz. Ah, ele não tem um anel aqui. Um corvo na sela do cavalo dele, assim, tipo. Só que aí tem uma nova feiticeira, que é a Emelda. E a Emelda, ela tá meio surtando a Priscila Elralin, assim. A Priscila Elralin tá muito negligente, a casa é toda caindo aos pedaços. Aí primeiro ele tem que reformar os telhados, os estábulos. E ele era um herdeiro, ele tava ali só para testar as crianças com laranja, se elas tinham laranja ou não, porque quem tivesse mais laranja que seria o herdeiro. Mas aí ela fala pra ele que, tipo, o Vincent, né, ele fala, já sou mais velho, vou ser o rei, e é muito, é bem meio filme de terror essa parte, sabe? Ele descobre que o Vincent arrancava a cabeça de animais, batia nas irmãs, não sei o quê, e gostava disso, né? Ele era uma criança cruel, assim. Aí ele. Só que o Mikhail ele começa a não conseguir fazer o teste de Laran porque ele começa a ficar com a cabeça confusa. E na verdade é uma influência da Emelda. Eles estão fazendo alguma magia negra, alguma coisa assim. E a Priscila, seria uma rainha e tal, que é a mãe das crianças, ela tá meio surtada e ela tá achando que vai todo mundo para uma outra dimensão, que chegaria uma entidade chamada Guardião e tiraria eles dali, e que só o Vincent permaneceria para assumir a coroa. Mas a Priscila está surtando, isso não vai acontecer. E aí o Mikhail ele começa a ficar surtando também, e aí tem umas conversas telepáticas com a Marguerida, que está agora em Sky, mas ele não conseguia contar exatamente o que estava acontecendo. E aí chega um momento que o Mikhail decide chamar a Liriel, que é a irmã dele, treinada em Alien, para poder fazer o teste, principalmente nas meninas, ele não tinha pensado nisso. E aí quando aí a Liriel viaja, vai para lá, e quando a Liriel chega, ela descobre que não. Ela põe uma ordem na casa lá. Aí ela arranca a matriz dessa Emelda, que ela tinha meio que uma matriz enfeitiçada para as trevas, uma coisa assim que fazia com que todas as crianças ficassem confusas, com medo, as crianças viam assombrações, e o Mikhail ficou meio surtado assim também. Aí a Liriel arranca a matriz dela e joga no fogo, assim, e a mulher meio que morre, quase morre. Ela meio quase. Ela não morre, ela fica meio inválida, assim. Aí a Liriel e o Mikhail conseguem derrotar eles. E nisso a Priscila morre. A Priscila. Porque aí ela vai chamar o tal do guardião, que seria quem levaria eles para uma outra dimensão e tal. Só que esse guardião, ele. Quando ele aparece, ele dá um surto assim. Você tá louca, mulher? Quem disse que eu vou levar vocês para uma outra dimensão? Não sei o que. Aí ela se mata. Aí ela surta com isso e ela se mata. E as crianças meio que veem. É super fodas. E aí eles vão embora de Dalareus no dia seguinte. Vai embora o Mikhail e a Liriel numa carruagem carregando as 5 crianças. E leva eles pro Castelo Comim. E aí, chegando lá, o Regis os recebe. E aí tem um conflito ali entre o Regis e o Mikhail, porque o Mikhail fica meio questionando, por que você me mandou sozinho para esse lugar onde eu seria meio enlouquecido, ficaria meses sem conseguir cumprir uma missão, seria uma coisa mais complexa. Tá? E aí tem algumas questões já da herança, né, da regência, porque o Danilo Rastur é filho do Regis, então talvez ele teria que tirar a condição do Mikhail de regente. Só, spoiler, só que no final o próprio Danilo é um jovem ainda e ele vê a Miralles e ele se apaixona pela Miralles. Aí o próprio Danilo Rastura, ele tem uns 14 anos assim, e ele é muito elegante assim, ele mesmo ele se apaixona pela menina e fala: "Eu abstenho da minha herança".
Eu quero casar com a Miralis e ir embora depois para Elven. E aí a linha da herança fica com o Mikhail mesmo. E aí o Mikhail ele é o regente. Mas aí o grande tchan desse livro é que enquanto a Margarida estava em Nescai, ela recebeu um chamado que quando chegasse no Midwinter Ball, no Festival de Inverno, eles teriam que correr e acontecer alguma coisa. Eles sonham com a conjunção das 4 luas. E quando tá rolando. Ah, aí é introduzida a Gisela também. A Gisela é a Aldera, ela é irmã do Hermes e ela é afim do Mikhail. E ela fica dando em cima do Mikhail, só que aí rolam os filmes entre ela e a Margarida. Aí, no dia do Festival de Inverno, eles estão no Castelo Comim e eles ouvem os dois ao mesmo tempo uma voz muito intensa. Todas as pessoas do salão ouvem. E aí essa voz paralisa todo mundo que está no salão. E só o Mikhail e a Margarida pegam os cavalos dele e eles estão com uma urgência de correr e eles vão correr até o Lago Rally. E eles saem correndo no meio do festival e tá todo mundo meio congelado e a Ariel tá grávida da Alana. Eu esqueci de falar isso, que desde a Canção do Exílio, uma das visões que a Margarida tinha era de que uma das filhas da Ariel Alar seria muito problemática, que é a Alana Alar. Aí quando chega aqui, quando tem esse momento que congela o baile lá, ela entra em trabalho de parto dessa criança futuramente problemática. Aí